Alisson, mas tu é de esquerda, tu é de direita, tu é de centro, tu é de sei lá o quê? O que que tu é, Alisson? Bom, tem muita gente que vem aqui no canal e tenta ficar me rotulando aí no nível político, tentando entender quem é esse cara que tá falando e quais os pressupostos ideológicos dele. E quem me conhece sabe que, embora eu aceite um rótulo político pra mim, ainda assim eu reconheço que qualquer rótulo político que a gente vá dar a si mesmo é muito limitado em função do fato de que quando a gente diz que a gente, sei lá, a gente é liberal, a gente é marxista, a gente é sei lá o quê, se a gente diz isso sobre nós mesmos, uma coisa é o que nós estamos entendendo quando a gente diz isso, outra coisa é o que a outra pessoa lá do outro lado está entendendo. Por exemplo, uma pessoa pode se dizer marxista pensando numa maior igualdade entre diferentes pessoas de diferentes classes, enquanto outra pessoa que ouve essa palavra marxista fica pensando em, sei lá, ditadores socialistas querendo que o pobre passe fome para que ele possa enriquecer. Da mesma forma, algumas pessoas podem se dizer liberais, pensando justamente em ampliação de liberdades individuais, enquanto outra pessoa que ouve esse termo liberal pode pensar em, sei lá, é um entreguista, um rentista, alguém que quer dar o dinheiro e o poder da nação para grandes empresas privadas multinacionais. Daí que toda essa confusão na linguagem, nas terminações ideológicas, toda essa confusão que é meramente treta política, eu acho que ela acaba sendo bastante inútil. Então acho que não é muito proveitoso a gente ficar dizendo eu sou liberal, eu sou marxista, eu sou socialista, ainda que nós nos reconheçamos como alguma coisa que caiba nesses rótulos. Então o que eu acabo sempre dizendo é que a melhor forma da gente se entender politicamente não é pegando o rótulo e colocando em nós mesmos, mas pegando algumas questões e pensando sobre elas para tentar entender como essas questões nos norteiam politicamente. E é por isso que hoje aqui eu vou fazer um teste chamado Teste Político dos 8 Valores. Vou fazer aqui com vocês vão entender um pouco das minhas opiniões. Vai ser uma coisa breve porque são 70 questões, eu vou tentar responder o mais brevemente possível, tá bom? Mas ainda assim acho que o vídeo vai ficar longo porque eu falo demais e são 70 questões, enfim, vamos partir aqui do ponto de que eu vou falar coisas genéricas sobre essas questões, que são questões genéricas também. E seja qual for o rótulo que o teste vai me dar lá no final, se eu sou sei lá o que, né? Deixa isso pra lá, porque no final do dia a gente sabe que mesmo o teste, por mais quadradinho e bem feito que ele seja, ele ainda pode ter algumas falhas aí na resolução final, no agregado geral dessas questões aí. Não é à toa que muita gente acaba nem se identificando. Mas enfim, estou colocando aqui na tela o teste, certo? E vamos ver, vamos pensar sobre isso aí. A primeira questão então, é importante pensarmos a longo prazo além de nossas vidas úteis. Concordo 100%, tá? Vou concordar aqui 100%. Acredito sim que nós devemos pensar a longo prazo em função do fato de que, especialmente quando tu se entende um utilitarista que pensa nas gerações futuras, tu quer justamente pensar nos impactos das tuas ações num nível de consequências para depois daquilo que sequer seja previsível. Então, por mais que seja muito difícil prever o futuro, ainda assim, algumas ações que a gente toma no hoje podem dar grandes indicativos de como o futuro será. Então, acho que sim, a gente deve pensar a longo prazo. Outra questão, as guerras não precisam ser justificadas para outros países. Discordo completamente, cara, aqui ó, completamente. Simplesmente porque eu não acredito que ao fazer uma guerra, né, ao colocar a vida de diferentes pessoas, sejam militares, civis, outros governos, ao colocar a vida de tanta gente em risco, tu não tem que estar dando justificação. Se a gente fosse reduzir essa coisa num nível micro, né, então uma pessoa que comete um homicídio, sei lá, numa cidade vizinha, ela não deveria estar dando satisfação no nível público, no nível da justiça, às vezes da justiça, sei lá, estadual ou federal, né, porque que ela cometeu aquele homicídio, sendo que ela não afetou diretamente os agentes públicos dessa justiça institucional aí, tá? Então tu tem que dar justificação sim quando tu faz merda, meu irmão. Meus valores religiosos devem se espalhar o máximo possível. Eu não sei até que ponto eu concordo ou discordo disso aqui, sabe, porque, primeiro, eu sou ateu, eu não acredito, eu não tenho valores religiosos, né, agora,
Se uma pessoa acredita que esse valor religioso dela deve se espalhar o máximo possível, né? O máximo possível, a gente pega essa coisa assim de o máximo possível, provavelmente ela está dizendo, talvez ela esteja pensando em espalhar esses valores de todas as formas possíveis, né? E aí eu vou tender a discordar se esse for o ponto aqui, porque isso vai permitir, sei lá, guerras santas, sei lá, jihads e outras coisas que são imposição à força para fazer as pessoas acreditarem no que elas acreditam, tá? Porém, de outra forma, as pessoas podem ter que... eu acredito que as pessoas ainda têm que ter a liberdade de evangelizar, né, de fazer outras pessoas comungarem de suas crenças. Então, eu não consigo ver isso aqui de forma tão extrema como se fosse jihad, né? Eu ainda assim acredito que tem um pouco de liberdade religiosa em jogo aqui, e se a gente for pressupor o Estado laico, então sim, as pessoas devem ter o direito de espalhar a sua crença, tá? Mas eu vou botar aqui num levemente discordo, não discordo totalmente, tá? Mas um levemente discordo. A população em geral toma decisões ruins. Eu tendo a acreditar que sim, né? Eu tendo a acreditar que sim, até porque eu sou um pouco misântropo pra isso aí. Mas eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso aí, tá? Eu acho que às vezes é ruim, às vezes é bom, mas em geral eu vou acreditar que as pessoas sabem o que é bom pra elas mesmas, tá? Vou deixar no meio, então. Seria melhor se os programas sociais fossem abolidos em favor da caridade privada. Putz, mais uma dessas questões que eu não tenho muita opinião muito bem formada, porque eu nunca pensei a sério sobre isso, mas eu diria que caridade privada ela é muito bem-vinda, muito necessária. Se a gente for pensar em iniciativas como altruísmo eficaz, que eu já divulguei tanto por aqui, caridade privada é excelente, realmente ajuda demais a combater os males do mundo. Porém, programas sociais são necessários especialmente em espaços em que a caridade privada não está chegando, porque, sei lá, às vezes a caridade privada depende de a causa, né, ela ser fofa, ser de bonitinha, ser uma coisa, sei lá, crianças com câncer, e daí tu vai lá dar dinheiro pro palhaço ir no hospital, ou sei lá, né, cachorrinhos abandonados, né? Tem muitas situações em que a pessoa tá ferrada, né? Ela precisa de um certo auxílio emergencial, a gente tá vendo isso na pandemia agora, né? Mas não é fofo e não é atrativo num nível dos olhos do privados, né? Ficar ajudando essa pessoa. Então, eu acho que tu não tem que estar abolindo, não, eu tenderia a achar, né, que tu não tem que abolir programa social nenhum, tá? Pra aumentar a caridade privada, eu acho que não, nada a ver, na verdade. Então eu vou dar um discordo aqui, eu acho que ainda tem que ter programa social aí, e a pandemia veio para mostrar isso também. O aborto deve ser proibido na maioria ou em todos os casos. Discordo, eu vou botar aqui discordo totalmente, porque eu acho que ser proibido é o grande problema aqui, a proibição, né? Eu acho que tu tem que ter uma certa legislação sobre o aborto, né? Que não seja meramente reconhecer direitos do nascituro, mas reconhecer que há casos em que talvez o embrião ele não deva ser reconhecido em pé de igualdade, né, com um ser humano bem formado. Então eu tenderia a discordar totalmente aqui. É importante que o governo siga a opinião da maioria, mesmo que esteja errada. Discordo, eu acho que se é para o governo ter algum papel na sociedade, não é seguir a opinião da maioria. Tá, eu vou até discordar totalmente aqui, na verdade, porque se existe uma justificação para o governo existir e coexistir com a nossa sociedade, não é que ele se imponha sobre a maioria, tá? Não é que ele se imponha com o respaldo da maioria, mas que ele justamente faça um papel de tutelar esse povo que está aí carente de alguma orientação, tá? E mesmo isso eu sou contra, tá? Mesmo isso de tutelar eu tendo a ser contra, tá? Mas se é para ter uma visão de seguir o que a maioria pensa, ou talvez ser um pouco paternalista mesmo para o que a maioria quer, eu prefiro deixar de seguir a maioria para ser mais paternalista mesmo e fazer a maioria aprender que nem sempre o que a maioria quer é o que é melhor para todo mundo, tá? A democracia é mais do que um processo de tomada de decisão. Eu vou dar um leve concordo aqui, não vou concordar 100%, né? Mas com certeza é mais que um processo de decisão, né? Às vezes é até uma questão cultural, é uma questão inclusive ideológica. Não é simplesmente, é um processo político e acabou. Não, tem todo um respaldo, inclusive moral, da existência
da democracia, mas ainda assim ela pode ser resumida a uma forma de processo de governo, né? Então ela ainda assim é um processo de tomada de decisão, mas eu não vou concordar 100%, vou dar uma concordância só. É importante manter nossa soberania nacional. Eu acho que eu não concordo nem discordo, né? Mas eu vou deixar no meio aqui porque eu não tenho muita certeza sobre as implicações de manter ou desmanter, né? Mas é um meio termo aqui, sabe? Reconhecendo que talvez existam situações em que deixar a soberania nacional de lado ela seja uma boa, por exemplo, talvez para defender a Amazônia, né? Como o nosso presidente aí falando de acabou, a saliva tem que ter pólvora, né? Às vezes a gente vai ter que reconhecer que um governo meio burrinho precisa ser tutelado mesmo por outro governo, né? A ação militar de nossa nação é frequentemente necessária para protegê-la. Acredito que sim, especialmente porque existem casos em que tu vai precisar mostrar algum poder bélico. Aí a gente vai ter que mostrar realmente que a gente tem pólvora, né, pra gente poder proteger nossa nação em função da teoria dos jogos aqui, né, tit for tat, né, que tem uma técnica da teoria dos jogos em que tu vai, se a pessoa te faz certa coisa contigo, tu vai lá e responde no mesmo grau, e aí tu vai fazendo a pessoa realmente reconhecer que ela não deveria tá fazendo isso contigo. Então se alguém vem e te ataca com poder bélico, tu responde num nível de poder bélico e a pessoa, meu Deus, não vamos mais fazer isso. Enfim, as crianças devem ser educadas em valores religiosos ou tradicionais. Vou discordar totalmente aqui. Eu acredito que as crianças não devem ser educadas. Elas podem ser educadas caso os seus tutores, né, decidam assim, mas não que elas devem. Uma coisa é tu poder ter estado laico que permita isso. Outra coisa é o dever de ter que fazer assim, né? Discordo totalmente que elas devem aprender valores religiosos ou tradicionais. É importante que promovamos os objetivos do meu grupo acima de todos os outros grupos. Discordo totalmente. Acredito que se a gente for fazer realmente levar a democracia a sério aqui, a gente vai ter que ter uma certa equalização de interesses, não de buscar impor ou promover acima de qualquer outra promoção aqueles valores que nós acreditamos que são os valores corretos, né? Todas as pessoas, independentemente de fatores como cultura ou sexualidade, devem ser tratadas igualmente, né? Concordo totalmente. Num nível jurídico, né? Porque às vezes num nível de tratamento mesmo no dia a dia, talvez seja melhor tratar diferentemente certas pessoas até para corresponder a certas carências que cada um em particular tem. Por exemplo, uma pessoa que tem usa cadeira de roda, sei lá, ou uma pessoa idosa, sei lá, às vezes é melhor essas pessoas terem prioridade na fila do banco, por exemplo, né? Ou mesmo tu deveria ceder, ainda que não exista uma obrigação legal de tu ceder a tua vaga no busão, né, tu deveria ceder com uma mera questão até de etiqueta, ou uma questão de reconhecer que a outra pessoa ela tem mais necessidades de ser reconhecida ali do que tu mesmo, e tu pode esperar mais um pouco, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo deve ser legal. Concordo totalmente, não vejo por que deveria ser ilegal, né? Então, a própria existência do Estado é uma ameaça à nossa liberdade. Não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque o Estado, ele é sim uma ameaça à liberdade em certo sentido. Por quê? A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, todas as prerrogativas que ela traz ali de não violência contra indivíduos, elas estão diretamente relacionadas ao papel do Estado, ao papel histórico do Estado na exploração aí de seres humanos. Reconhecer que de fato o Estado não pode tratar a gente como se a gente não tivesse qualquer dignidade. Então, o próprio fundamento dos direitos humanos ele tem a ver com a predação do Estado sobre os indivíduos. Tá? Então sim, o Estado é historicamente uma ameaça à liberdade individual. Ele é, quase que por definição. Agora, por outro lado, a força que o Estado tem para impor a força sobre nós indivíduos é a força que o Estado tem para nos proteger enquanto indivíduos, né? É quase como uma milícia, tá? Uma milícia que vai lá e tipo, ela te ameaça, ela fala para ti, olha só, se tu não pagar essas taxas aqui, né, tu vai apanhar um pouquinho, bem de leve, a gente vai bater, vai quebrar tuas pernas, tá? Agora se tu pagar tá tudo de boa, a gente vai até te proteger se outros vierem aqui a tentar te roubar, né?
Então é mais ou menos esse aí é o papel do Estado, porque tu tem que pagar teus impostos, né? E ao pagar teus impostos, tu vai ter direito aí aos serviços do Estado, né? Como a segurança pública, como a educação pública gratuita e de qualidade, né? E como, sei lá, o SUS, né? Então, eu não diria que necessariamente o Estado é uma ameaça à liberdade. Por quê? Simplesmente porque existem casos em que o Estado está assegurando nossa liberdade quando ela é ameaçada por terceiros e esses terceiros são indivíduos, né? Então o Estado pode desempenhar o papel de protetor da liberdade individual em certas situações, né? Mas eu diria assim que eu vou deixar aqui um leve concordo, não concordo 100%, mas eu concordo porque historicamente o Estado desempenha esse papel de violência contra os indivíduos. Se aceitarmos os imigrantes, é importante que eles se integrem à nossa cultura. Eu diria que sim, porque existe toda uma forma como as coisas são feitas na nossa cultura, na nossa sociedade, sei lá, nos nossos bairros, que simplesmente imigrantes não deveriam desconsiderar isso. Tal como se eu for lá para a Europa, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Ásia, eu tenho que reconhecer como a cultura local coexiste, como as pessoas realmente tomam conta de suas vidas, para que eu possa ter essa tutela aí, esse tato de lidar com essas diferentes pessoas, com as suas diferentes crenças e comportamentos. Então qualquer imigrante que vier para cá, é bom que ele esteja disposto a aprender como as coisas funcionam aqui para poder se adequar, né? Mas eu não diria que ele tem que ser forçado a agir como a gente age, não. Ele apenas tem que se adequar à forma como as coisas funcionam por aqui. É necessário que o governo intervenha na economia para proteger os consumidores. Eu não sei se é necessário, né? Tem todas as políticas de antitrust, essas coisas aí que são bem discutidas de economia. Eu vou deixar aqui no meio termo, porque eu não tenho certeza sobre isso aqui, não, tá? A religião deve desempenhar um papel no governo. Discordo totalmente. Ao meu ver, o governo não deve precisar de religião aí para que ele seja um bom governo, e não deve existir qualquer tipo de política de Estado fundamentada em religião, tá? Na verdade, a única forma religiosa, digamos assim, de fundamentação de políticas de Estado deve ser o Estado laico, né? De resto, né, religião desempenhar papel no governo, eu acho que não. Educação de qualidade é um direito de todos. Primeiro que a linguagem de direitos não é bem uma linguagem que eu tendo a adotar, né? Claro, se todo mundo tiver educação de qualidade, vai ser melhor para todo mundo. Agora, isso deve ser considerado um direito? Se a gente for seguir a Constituição, é um direito. A declaração no artigo 5º da Constituição, da Constituição de 1988 aqui no Brasil, né, ela é um direito no nível jurídico. Agora, se ela deve ser tratada como direito num nível normativo, se eu acho que ela deve ser tratada como direito e ser sempre assegurada, a gente vai ver que, bom, não é porque a gente disse que é direito que a escassez desse produto, desse serviço, ela deixou de existir. Porque por mais que esteja na Constituição que a educação de qualidade é direito de todo mundo, a grande maioria das pessoas não tem educação de qualidade, mesmo que esteja escrito, não é porque está escrito num papel que as pessoas têm. Então acho que chamar de direito não basta para que seja um direito, né? Mas eu vou deixar no meio termo aqui, não tenho certeza sobre isso, tá? Apoio os sindicatos regionais como a União Europeia. Como é que eu vou dizer se eu apoio isso? Eu não sei se chamar de sindicato, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu vou deixar no meio termo aqui, cara, porque realmente eu teria que estudar um pouquinho mais de geopolítica para ter certeza sobre se eu apoio ou não apoio. Eu tô bem isentão. Deveríamos abrir nossas fronteiras à imigração. Concordo, né? Não vou dizer concordo 100% porque eu não sei exatamente as consequências disso. Mas eu concordo que sim, as pessoas devem ter o direito de ir e vir num nível internacional, né? O que pode me fazer acreditar que eu apoio os sindicatos como a União Europeia, né? E eu não sei nem se dá para chamar isso de sindicato, a União Europeia de sindicato, mas ok. Então eu tendo a concordar a abrir fronteiras para a imigração. Tendo a concordar. De cada qual, de acordo com sua capacidade, para cada qual, de acordo com suas necessidades. Eu tendo a concordar aqui, tá? Essa aqui é aquela ideia de equidade, né? Que tu vai ver o que é necessário para cada indivíduo para que ele tenha um grau de bem-estar aí relativo parecido com outro indivíduo, né? Na verdade, vou concordar 100% aqui, isso, porque eu falei disso antes e vou defender isso aí, azar, azeite. O mundo melhor virá da automação, ciência e tecnologia. Acredito sim, 100% que sim. Quanto mais automatizado, quanto mais
conhecimento científico, quanto mais tecnologia acessível e cada vez mais disseminada, acredito que sim, a vida das pessoas vai estar muito melhor, inclusive a vida dos próprios animais. Você sabe que eu defendo os animais aqui no meu canal, porque, sei lá, pensa só em tecnologias como a carne de laboratório. Quanto mais abundantes elas forem, a própria exploração dos animais no nível industrial para a alimentação dos humanos, ela acaba perdendo seu sentido, né? Os governos devem estar tão preocupados com os estrangeiros quanto com seus próprios cidadãos. Eu não diria tão preocupados, né? Eu diria que devem estar preocupados quando os estrangeiros estão no seu território. Então eu vou concordar aqui. A partir do momento que o estrangeiro está no seu território, ele já deve ser tratado sob as leis locais, no sentido até de equidade, no sentido mesmo de igualdade jurídica. Eu não vejo por que priorizar o brasileiro só porque ele nasceu nesse território. Tipo, o único argumento é, ele nasceu aqui, portanto ele é especial, ele é superior no nível de consideração. Não, acho que isso não é um argumento muito bom, não. É importante preservar as tradições do nosso passado. Eu tendo a concordar que vou botar uma leve concordância aqui, porque boa parte do que a gente é hoje em dia tem a ver com aquilo que foi feito antes. Então existe uma certa importância em preservar aquilo que já meio que consolidou a forma como o mundo é hoje. Mas eu não vou dizer que eu concordo 100% com isso, simplesmente porque existem certas tradições que elas têm que, na verdade, acabar. Elas têm que ser derrubadas, né? Então, a própria tradição de utilizar animais para os mais variados fins humanos é uma coisa que, ao meu ver, tem que acabar, né? Porém, certos conservadores vão argumentar que tradição, para ser algo tradicional, necessariamente tem que poder se reformular pelos seus próprios moldes, né? Do contrário, se a tradição não tivesse poder de adaptação, ela nem seria possível, ela nem seria consolidada ao longo do tempo, né? Porque ao longo do tempo as coisas têm que se adaptar. Então, quanto mais longeva uma coisa mais, na verdade, por mais tradicional que ela seja, ela ainda vai ser mais adaptativa. Um exemplo disso seria a democracia nos Estados Unidos. Então, a democracia tradicional nos Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo, né? E ela tem seus próprios mecanismos de adaptação, né? Ela permitiu a escravidão, ao mesmo tempo em que ela está permitindo uma democracia cada vez mais, digamos assim, justa no nível de direitos individuais em comparação com a média das democracias pelo mundo, né? Então, eu vou dizer que sim, é importante preservar a tradição. Não necessariamente sempre, né? A vigilância do governo é necessária no mundo moderno. Eu vou discordar aqui. Eu acho que não tem que ter tanta vigilância assim, não. Na verdade, é até perigoso esse excesso de vigilância que existe já hoje em dia. É necessária alguma vigilância? Do contrário, não faz nem sentido falar em segurança pública, né? Agora, não vou dizer que 100%, eu não vou ficar nem no meio, eu vou dar uma discordância aqui, tá? Eu acho que tem que controlar essa vigilância aí, uma questão de defender a privacidade do cidadão também. A razão é mais importante do que manter nossa cultura. Concordo. Eu não vou concordar totalmente porque tem um bando de racionalista louco aí, mas eu concordo que se a razão nos leva a mudar a nossa cultura, se os argumentos racionais nos levam a mudar a nossa cultura, então a gente deveria mudar a nossa cultura sim. Ao meu ver, deve ser isso. Não é à toa que eu defendo o veganismo, são os argumentos que me levam a entender que a gente deve mudar a nossa cultura de exploração dos animais. A mudança climática é atualmente uma das maiores ameaças ao nosso modo de vida. Eu concordo 100%, só por quê? Porque se a gente for se basear na opinião de especialistas sobre climatologia, bom, isso parece ser um fato em função, especialmente da nossa consideração das gerações futuras, então eu concordo totalmente aqui. O governo mundial unido seria benéfico para a humanidade. Caraca, não, vou discordar aqui. Não vou discordar totalmente porque certamente haveria um benefício. Mas eu vou discordar aqui, eu acho que deve ter uma certa disputa entre governos. União, acho que esse é um grande poder, é um grande problema, é só pensar, sei lá, em uniões como a própria China, que é um governo totalmente unido no seu próprio território. É o partido único, tá? Então eu vou dar uma totalmente discordada. Azar, eu não consigo gostar dessa ideia, cara. Mais importante manter relações pacíficas do que promover nossa força militar. Eu concordo, eu acredito que a diplomacia ela deve ser prioritária, mas ao mesmo tempo eu não acredito que a gente deve
deixar as forças militares de lado apenas para promover diplomacia. A gente deve ter sim pólvora, né, e não apenas saliva. Crimes sem vítimas, como o uso de drogas, não devem ser considerados crimes. Tomando uma droguinha aqui, um cafezinho. Concordo totalmente aqui. Não acredito que só porque uma pessoa, sei lá, ela tá muito louca, chapadona e ela tá prejudicando o próprio corpo, que logo ela é uma criminosa. Um nível realmente de ela estar afetando outras pessoas. É aquela coisa, por um viés consequencial mesmo. Se não teve consequências negativas para outras pessoas, né, eu diria que não deve ser considerado um crime. O máximo que deve ocorrer aí talvez é um paternalismo no sentido de fazer a pessoa e educar a pessoa a entender que, olha só, isso não é bom pra ela, né? Às vezes a pessoa é dissimulada, ela não entende que isso é ruim pra ela, por mais que ela tente que é bom pra ela porque ela sente algum prazer, digamos assim. Então, crime mesmo, assim, de realmente ter sanção penal, eu acho que não deve ter, não. Os valores de nossa nação devem ser disseminados o máximo possível. Eu não vou concordar nem discordar, porque depende da nação, né, meu irmão? Então, eu vou deixar isso aqui em aberto. A herança é uma forma legítima de riqueza. Vou concordar aqui, sabe? Por quê? Porque se em vida eu tenho o direito de direcionar os meus recursos para quem eu bem entender, se eu posso, sei lá, eu tenho R$1 milhão, se eu quiser dar esses R$1 milhão aí para qualquer caridade, para qualquer pessoa, se em vida eu posso, né? Por que após a minha vida eu não poderia já direcionar isso? Porque eu não poderia deixar escrito que eu gostaria que fosse assim com o dinheiro que eu tenho, né? E que eu quisesse direcionar isso para os meus filhos, ou para os meus parentes, ou para uma caridade, ou para sei lá o quê. Então eu tendo a concordar que sim, é uma forma legítima de riqueza que a pessoa tenha nascido abastada. Não acredito que isso é errado. Inclusive, isso é um bom incentivo para que as pessoas busquem muita grana para poder deixar para os seus filhos, netos e bisnetos e o que for, né? É um incentivo à riqueza. Porém, existem certas coisas ruins aí em tu ter herança, né? Que é simplesmente, sei lá, tu aumentar a desigualdade num nível mundial porque tu fez com que uma família ficasse constantemente rica. Ela não tivesse que reiniciar do zero, né? O seu patrimônio a cada nova geração, né? Aliás, ter que ficar reiniciando do zero cada nova geração, isso aí é garantir que o único grupo de pessoas que teria riqueza mesmo não seriam entes privados, seriam apenas, sei lá, o Estado, né? Porque é ele que conseguiria manter patrimônio ao longo do tempo, enquanto os indivíduos e suas famílias particulares, privadas, né, eles não conseguiriam manter patrimônio ao longo do tempo. Por quê? Porque o Estado vai lá e toma deles. Então eu concordo que sim, herança é uma forma legítima de riqueza. Eu só não concordo 100% porque ainda tenho ressalvas. Utilitários básicos como estradas e eletricidades devem ser de propriedade pública. Tendo a concordar, mas tendo a discordar, então vou deixar no meio aqui, porque, sabe, tu pode fazer parcerias público-privadas, tá? Tu pode fazer isso, não é nenhum problema, né? Até por próprias consequências positivas da nação. Sexo fora do casamento é imoral. Discordo totalmente, do contrário, eu sou um baita de um imoral. Toda autoridade deve ser questionada. Concordo, mas eu não concordo 100% porque existem certas autoridades que elas deveriam ser aceitas. Pensa assim na epistemologia do testemunho, que é uma área da filosofia da epistemologia, né, que ela está pensando aqui certas discussões como uma treta entre leigos e especialistas, né? Será que o leigo deve acreditar no especialista porque ele é um especialista, ou o leigo deveria tentar confrontar as opiniões do especialista, né? O ponto é que em muitas situações o leigo não sabe nada sobre determinado assunto que o especialista manja demais. De tal forma, né, que o especialista ele só consegue ser confrontado por outros especialistas. E aí, para te poder descobrir o que realmente é verdade, não é que o leigo tem que ficar duvidando, questionando, né, o especialista. Quem tem que questionar o especialista é outro especialista no seu nível. Aí vai ter uma comunidade acadêmica de especialistas, né, discutindo sobre o que é verdade no seu próprio campo. E é aí que a gente vai chegar à conclusão de que as mudanças climáticas antropogênicas, né, elas são uma realidade, porque a comunidade de climatólogos, mais de 90% dela, defende que sim, né? O ser humano tem uma certa ação sobre a nossa realidade que acelera o processo de mudanças climáticas para pior,
né? Então, nem sempre tu deve ficar questionando, mas isso aí é a NASA, e a NASA tem seus interesses, e tu vai cair na teoria da conspiração muitas vezes. Tu tem que ser cético, mas tu também tem que ser pé no chão, considerar que tu é uma pessoa muito limitada comparado a um cara que tá 20, 30, 40 anos estudando esse assunto. Independentemente das opiniões políticas, é importante estar do lado do seu país. Discordo, não totalmente, né, mas eu discordo, porque é muito importante tu estar do lado do teu país, especialmente em situação de guerra, até porque isso tem a ver com a tua defesa pessoal, a defesa da tua família. Porém, muitas situações o teu país vai estar errado, especialmente em situações de guerra, e tu tem que ser realista, tá errado, né, e tu tem que te viver numa democracia ou em certo sistema de governo que permita que tu diga que tá errado. Pesquisas com financiamento público são um maior benefício à população do que deixá-las exclusivamente sob a administração do setor privado. Aqui a discussão é aquela sobre pesquisas de base e pesquisas de ponta no nível científico, né? Pesquisas de base são aquelas pesquisas que elas não têm qualquer propósito de gerar resultados práticos que vão dar lucro ou que vai, sei lá, ser um sucesso, né? Elas são testes, são coisas assim, se eu fizer assim, o que acontece? Daí tu vai anotando, vai testando, tu não sabe o que vai acontecer, mas tá fazendo a pesquisa de base. A pesquisa de ponta ela já é feita especificamente para dar resultado. Tu já tem uma noção de quais são os resultados a ser alcançados, já tem as métricas e tu só vai tentar descobrir como chegar lá, né? Então, o financiamento público ele ajuda bastante pesquisa de base, né? Quando tu vai fazer um mestrado, doutorado em alguma área, tu geralmente recebe financiamento público para testar alguma ideia. Eu mesmo da filosofia tô testando ideias em ética animal e tô recebendo para isso. Então acho que sim, pesquisas com financiamento público são benefício à população, especialmente a população que está querendo entrar num nível acadêmico nas ciências, né? E deixar essas pesquisas exclusivamente sobre o setor privado, eu acho que não é muito bom, não. Então eu tendo a concordar, né? Não concordo 100%, mas tendo a concordar. As tarifas do comércio internacional são importantes para incentivar a produção local. Putz, todo esse papo de incentivos aqui, eu não sei dar uma opinião muito ordeira aqui, eu vou deixar no meio. Apoio o pagamento de um sistema único e universal de saúde. Sim, eu concordo, apoio sim. Eu gosto da ideia do SUS, né, de universalidade, gratuidade, integralidade. Agora, ao mesmo tempo em que todos têm direito ao SUS, é algo universal, todos aqui às vezes se incluem aquelas pessoas que podem pagar por outro hospital, que talvez passaram uma vida toda em outro hospital, elas têm a possibilidade de um hospital privado, mas ainda assim certos procedimentos elas vão pro SUS porque sai mais barato ou o que for, né? Então às vezes seria interessante haver algum tipo de financiamento privado para o próprio SUS, para manter o SUS funcionando do jeito como ele é, ou então tu criar uma espécie de voucher, um SUS que não seja para todo mundo, mas um SUS que seja direcionado a quem mais precisa. Alguma coisa assim que consiga dar conta das discrepâncias sociais para que realmente haja uma grande igualdade no final e que esses procedimentos super caros e que só o SUS consegue dar conta por causa da verba do Estado, né, eles possam ser equalizados e não ser apenas coisas para pessoas que às vezes poderiam pagar, mas elas pelo SUS elas acabam não pagando, né? Então, mas eu apoio sim o pagamento do sistema como o SUS. Os governos devem prestar contas à comunidade internacional. Concordo, acredito que sim, tu deve esclarecer o que está sendo feito no teu território, especialmente porque vocês vivem no mesmo território que é o planeta Terra, né? Não prestar conta de tudo, mas prestar contas, né? É melhor manter um orçamento equilibrado do que garantir o bem-estar de todos os cidadãos. Pô, questão complicada é essa, porque um orçamento equilibrado, ele já é, ao meu ver, já é um sinônimo de bem-estar. Porém, se ter um orçamento equilibrado for implicar em mal-estar, eu tendo a preferir o bem-estar. Vou preferir que haja algum nível de bem-estar dos cidadãos, mesmo que as contas estejam um pouco desreguladas, tá? Mas, mesmo ao protestar contra um governo autoritário, a violência não é aceitável. Cara, eu tenho dúvidas aqui, eu tendo a preferir que não haja violência, mas agora se o governo autoritário ele tá vindo com violência com tudo, cara, sabe? Governo autoritário, não tô falando de um governo democrático, um governo assim que tem um autocrata por trás. A violência não ser aceitável, eu vou discordar aqui. Às vezes a violência é aceitável sim.
tá? Manter os valores da família é essencial, né? Não vou dizer que é essencial, mas eu também não vou dizer que é algo que tu pode ignorar. Ficar no meio termo. É muito importante manter a lei e a ordem. Sim, é importante. Tu precisa ter um certo ordenamento social, né? É importante, né? Parece banal essa questão aqui. Perseguir o progresso a todo custo é perigoso. Sim, eu diria que é perigoso porque é a todo custo. Qualquer coisa a todo custo é perigosa, né? Simples. Os impostos devem ser aumentados para os ricos para beneficiar os pobres. Na verdade, eu não sou bem contra essa ideia. Vou até discordar aqui, que eu acho que a solução não vem para tirar dinheiro de rico. A solução é tu exonerar os pobres. É tu fazer os pobres não precisar mais estar pagando taxas absurdas. Como, por exemplo, o imposto sobre consumo, que no Brasil ele é igual para todo mundo, seja para o rico, seja para o pobre. Tu tem que acabar com o imposto sobre consumo. Ou, sei lá, só fazer imposto sobre consumo para quem tem um CPF de rico. A solução não vem por aumentar impostos para ricos. A solução vem para diminuir a carga tributária para pobres. Aí sim tu vai facilitar a vida do pobre para ele poder conseguir ir além, né? Então, se ela vai comprar uma bolachinha no supermercado e tem 20, 30% de imposto no valor final dela, né? E o rico e o pobre pagam igual o mesmo imposto. E eu tendo a discordar que eu acho que não é bem por aqui, não é a solução para bem-estar econômico da população, especialmente de baixa renda, não é aumentar impostos para rico, ao meu ver, mas é diminuir ou acabar com impostos para pobre. A Organização das Nações Unidas deve ser abolida. Eu discordo não porque... sei lá, eu acho que tem que ter a forma como é, claro que não, né, isso é um problema. Sempre tem que estar fazendo melhorias, mas eu acho que ela não é que eu acho que ela tem que ser abolida, sabe, eu não acredito que tem que abolir a ONU, né, acho que não, né? Aqueles com maior capacidade de pagamento devem receber melhores cuidados de saúde. Se a gente for tratar a saúde como um serviço que tu paga por ele, e é um serviço que a qualidade melhora com o teu poder financeiro, então isso já é o que acontece. Então aqueles que podem pagar mais vão ter um melhor serviço, tal como na educação, né? Aqueles que podem pagar mais pela educação vão ter uma educação de maior qualidade. As coisas são assim, essa é uma descrição dos fatos, é assim que o mundo funciona. Agora, será que o mundo deve funcionar assim? Aí eu tendo a discordar, acho que o mundo não deveria funcionar assim, eu acho que o mundo deveria ser um pouquinho mais igualitário no tratamento da questão de saúde, né? Então eu tendo a discordar, eu tendo a dar uma discordância aqui, né? Não é porque o mundo é assim ou porque as coisas funcionam assim que ela deveria ser assim, eu acredito que ela deveria ser diferente, por mais que talvez seja impossível que isso aconteça. As tradições não têm valor por si só. Concordo totalmente, não acredito. O que tem valor por si só você é hedonista aqui, o que tem valor por si só é o prazer. Ou você eudaimonista, é a felicidade, né? Tradição não tem valor por si, a tradição tem valor instrumental. Um estado hierárquico é o melhor para manter a ordem. Acho que todo estado é hierárquico, né, cara? Todo estado tem hierarquias de poderes, né? Tem o de baixo escalão e de alto escalão. O presidente da república, havendo um presidente de uma república, o estado já é necessariamente hierárquico. Então eu vou botar que sim, cara. Eu acho que tem que, sei lá, não consigo imaginar um estado que não é hierárquico. Então, se é para manter a ordem, eu acho que o estado tem que ser hierárquico, sim. Despesas militares são um desperdício de dinheiro. Discordo, acho que tem que ter despesa militar sim é tipo despesa de bombeiro em qualquer lugar, sabe? De qualquer empresa. Tu precisa ter uma certa verba que é preventiva. É dinheiro para prevenção de potenciais possíveis coisas que venham a acontecer. Então, dinheiro para militares é uma verba preventiva, só isso. Os meios de produção devem pertencer aos trabalhadores que os utilizam. Discordo, cara. Discordo totalmente, na verdade. Discordo totalmente aqui, porque não é porque, sei lá, tu tá ali fazendo, o meio de produção que tu faz é artigos de luxo, tu é um trabalhador que trabalha na área. Artigos de luxo para pessoas com mais de R$1 milhão. Tu não recebe R$1 milhão, então tu tá trabalhando para atender um público que não é a tua realidade, né? Então tu vai fazer, não teria sequer sentido que aquele meio de produção toda aquela forma de todo aquele conteúdo do produto final da tua produção, ele tivesse que ser teu ou ser para ti, né? Sendo que ele só existe em função do fato de que existe um outro público com poder financeiro muito maior do que o teu, que está disposto a pagar por aquilo, e que não é a disposição dele em pagar por aquilo é o que vai te dar emprego, vai te dar dinheiro, né? Então eu discordo totalmente aqui, eu acho que não é a classe operária, tudo produz,
a ela tudo pertence, eu não concordo muito bem com essa frase do Marx aí. Quanto mais forte a liderança, melhor, né? Não concordo nem discordo aqui, né? Eu vou deixar por, sei lá, mais ou menos, cara. As igrejas devem pagar impostos da mesma forma que as demais instituições. Vou manter no meio aqui, cara. Vou manter no meio porque o teste vai entender outra coisa. Vou manter no meio aqui. Porque, cara, não é que eu queira que mais e mais organizações paguem impostos. Eu quero que menos e menos organizações precisem pagar impostos para que elas possam subsistir, né? Acho que os governos devem ter outras formas de ter receita que não simplesmente tirando impostos de quem está prestando algum serviço que não necessariamente vai afetar ali vai negativar o bem-estar econômico de uma certa comunidade, né? Vou deixar mais ou menos, eu não tenho muita opinião sobre isso, né? Agora, se for equalizar para baixo, todo mundo pagando imposto, então a igreja tem que pagar também, então sim, a igreja tem que pagar também. É importante que trabalhemos como um mundo unido para combater as mudanças climáticas, muito importante. A sociedade era melhor há muitos anos do que é agora. Vou discordar aqui. A posse de armas deve ser proibida para aqueles sem motivo válido. Concordo. Acho que tu tem que ter um bom motivo para ter uma posse de arma. Apoio financeiro aos países necessitados é um desperdício de dinheiro. Discordo totalmente, na verdade, porque como assim desperdício de dinheiro? Tá ajudando gente que precisa. Não faz sentido. Nenhuma cultura é superior às outras. Discordo, tem cultura que é superior sim. Uma cultura democrática, uma cultura liberal, que reconheça direitos individuais, ela é muito superior a uma cultura autoritária, totalmente coletivista. O uso de drogas deve ser legalizado ou descriminalizado. Concordo totalmente. A prostituição deve ser ilegal. Por quê, cara? Eu vou discordar totalmente aqui. As pesquisas científicas deveriam ser conduzidas em escala e cooperação global. Concordo, muitas pesquisas deveriam ser assim. É só pensar agora na casa da vacina da Coronavac aí com a China com o estado de São Paulo produzindo pelo Instituto Butantan, né, uma vacina, é uma cooperação no nível global. Acho que esse tipo de coisa deve acontecer sim em escala global. O sacrifício de algumas liberdades civis é necessário para nos proteger de atos de terrorismo. Às vezes sim, mas eu vou ficar no meio termo aqui, cara. Acho que tu vai dar muito pretexto negativo se tu ficar sacrificando liberdades civis só por ameaça terrorista. Eu vou ficar no meio termo. A intervenção do governo é uma ameaça para a economia. Eu concordo. Em geral é uma ameaça porque cria toda uma falha de informação aí, que às vezes o governo não consegue prever tudo que está acontecendo, então acaba mudando todo o rumo de tudo sem nem saber o que está acontecendo. A opressão pelas corporações é uma preocupação maior do que a opressão por parte dos governos. Eu discordo, não acredito que seja o caso. Os regulamentos ambientais são essenciais. Concordo. Eu concordo aqui, é só pensar naquilo que o pessoal chama de a tragédia dos comuns, uma visão na economia, teoria dos jogos, se eu não me engano, uma visão que basicamente diz que se todo mundo tivesse a sua liberdade aí para fazer o que bem quiser com o território, ao perceber que o outro está fazendo mais e mais e mais de exploração daquele território, a pessoa vai com sede ao pote pensando que ela também tem o direito de explorar mais e mais aquele território, e ela vai atrás de explorar mais e mais aquele território até para colher o mais frutos, porque ela tá prevendo que uma hora vai acabar, então ela tem que colher o máximo que ela puder agora. Então essa é a tragédia dos comuns, né? Dá uma pesquisada aí depois da tragédia dos comuns, então acho que sim, para evitar a tragédia dos comuns, a gente deveria ter que ter algum grau de regulação aí do meio ambiente. Quanto mais livres os mercados, mais livres as pessoas. Concordo totalmente. A modificação genética é uma força para o bem, mesmo em humanos. Concordo totalmente. Sou transhumanista aqui, meu irmão. Minha nação é ótima. Eu vou deixar no meio termo aqui. Vamos terminar, vamos ver o resultado. Então esse é o meu resultado do teste político dos 8 valores, né? No eixo econômico eu sou centrista, né? Nem tanto para mercados e nem tanto para igualdade, eu sou do centro. No eixo diplomático eu sou pacífico. No eixo civil eu sou liberal. E no eixo social eu sou muito progressivo. Muito progressivo, né? Num nível de realmente dar e buscar o progresso. Bacana isso aqui, cara, bacana. Esse aqui é o meu resultado, então se alguém queria saber o que eu sou. E é isso, pessoal. Então, eu já percebi que o vídeo ficou longo, mas eu agradeço vocês aí por assistirem comigo. E eu quero saber de vocês aí nos comentários o que façam esse teste, vou deixar na descrição, tá? O teste, façam um teste e me digam nos comentários o que vocês são. Se vocês são assim como perto de mim, ou são muito diferentes, tá? Então eu vou ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser clicar aí no botão Seja Membro para ser membro aqui do canal.
e fazer a diferença e participar dos meus conteúdos exclusivos no Telegram. E agora vocês podem me rotular adequadamente. Um centrista pacífico, liberal e muito progressivo. É isso que eu sou, tá? Centrista, pacífico, liberal, muito progressivo. Que viagem isso, cara. Enfim, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E nos comentários eu quero saber o que vocês são, tá? Bater um papo aí. Abraço. Até.